Pacheco. Isso. Jornalista. Comunicador. Tu começou no rádio. Começou o teu trabalho no rádio. Isso, eu comecei na Rádio RBC, FM, a primeira rádio que me deu a oportunidade, né? Em 2004 eu fiz o curso de radialista em Santa Maria, na UFSM e no Senac. E a partir daquilo ali, o meu sonho sempre foi ser radialista, desde pequeno. Tenho um tio que é radialista, Wilber Borges, foi consagrado aqui em São Gabriel. Hoje está lá em Arvorezinha, e eu ficava frequentando o estúdio da Rádio Batuvi desde pequeno. E foi ali que eu peguei aquele gosto pelo rádio, paixão pelo rádio. Desde criança eu fazia programas de rádio em casa, brincando com meus amigos, fazia uma rádio da minha rua, inclusive a gente tinha uma rádio da rua que a gente fazia programações. A gente tinha um jornal na nossa rua também, que era um jornal que circulava entre os vizinhos, então a gente tinha desde a infância essa vocação, digamos assim, para o jornalismo, para a rádio, tinha esse sonho de ser radialista. Eu me imaginava no estúdio da Atlântida, quando eu ouvia a Rádio Atlântida, que era a rádio que eu mais gostava, Transamérica, que eu gostava bastante. Sim. Então eu tinha aquele sonho, eu almejava ser radialista um dia, trabalhar numa rádio FM, então era o grande sonho. Desde pequeno, servi o quartel, 2004, 2005 saí do quartel, aí que eu fiz o curso de rádio, né? Esse curso de radialista, e a partir disso eu busquei um espaço em uma rádio aqui de São Gabriel. O curso de radialista, qual é o período do curso? Não, o curso não é muito extenso, ele é equivalente a um curso técnico, digamos assim, um curso de mais ou menos um ano. Você tem uma parte teórica de rádio, né, sobre legislação, e a parte prática, que aí tu elabora programas, tu elabora comerciais, grava comerciais, né? Então é um curso bem específico, bem prático, né? Bem objetivo. Então ele não chega a um ano, dá 11 meses, 12 meses mais ou menos de curso ali, e aí tu consegue ter o diploma de radialista. E o registro profissional na carteira de trabalho, que é o mais importante para o radialista. Ah, sim. É o registro na carteira que te dá a condição de trabalhar tanto em rádio como em TV, né, como apresentador de rádio e TV. Tu adquiriu essa experiência porque tem que ter muito cuidado nas palavras. É um roteiro, vocês têm um script, né? Como é que funciona ali dentro do rádio? Qual é a principal característica de uma rádio? É o improviso. Então o script, por exemplo, no FM, que é um rádio mais para o público jovem, que é uma rádio que tu fala mais rápido, tem uma locução mais rápida, a programação é bem ágil, né? Ele fala rapidinho o nome das músicas e tal. Então o rádio é muito improviso. Claro que tu tem um script ali com os comerciais para te ler, o nome das músicas que rodaram, ler uma notícia, mas o improviso também faz parte, ou seja, tu vai se comunicar de uma maneira mais real, uma maneira sem aquela questão do texto pronto, né? Tu dá um bom dia, tu fala com o ouvinte como se estivesse junto a ele, né? Tem que estar sempre preparado para qualquer momento chegar uma notícia nova. Exatamente, por isso que o rádio, por exemplo, é o meio que saem os apresentadores de TV, né? O Faustão saiu do rádio, o Gugu, o Celso Portiolli, porque o improviso do rádio ensinou eles a fazer a TV daquela forma descontraída, né? Então, o rádio é a grande escola da imprensa falada, da imprensa de comunicação televisiva, inclusive o rádio. Então, por isso que o radialista, mais do que ler, né, o material, ele tem que saber o improviso, né? E quando acontece de errar? Ah, isso aí é perfeito. Por exemplo, tu deu uma notícia que não era para ter dado naquela hora, assim. Já aconteceu, com certeza. Tu pode contar uma história assim rapidinho para nós? Não, já aconteceu, por exemplo, no rádio, de eu ler, a gente tem as notas fúnebres, né? Que a funerária manda todos os dias. Tá. E eu peguei uma nota fúnebre de um mês atrás. Eu não li, né, o cabeçalho da nota, que tinha a data ali. E eu peguei uma nota que deu um mês, a pessoa já tinha falecido há um mês, eu tinha enterrado, velado. Ai, que horror. E eu li aquela nota no ar, ele me ligou uma pessoa e dizendo: olha, essa nota que tu leu, essa pessoa já tá há um mês falecida. Foi um erro grave, mas pode acontecer, né? A programação ao vivo, né? Na TV a gente tem diversas histórias que saem, né? Vídeos aí editados no YouTube de profissionais consagrados, né? William Bonner. Porque nós aqui do interior, né? Meros profissionais pequenos, né? Sim. O erro ele vai acontecer também, é normal, e já aconteceu várias vezes a gente errar. Por exemplo, narrando futebol, eu narro futebol também, narrando o jogo aqui do São Gabriel, a bola foi pela rede, pelo lado de fora, e deu a impressão que era gol. E eu fiquei narrando gol, 2 minutos, gol do São Gabriel, aquela coisa. E o repórter estava sem contato comigo, não conseguiu me avisar. E eu comentando e coisa, eu levei 3 minutos para me dar conta que não tinha sido gol, né? Acontece. Tem contato perdido também, né, Diana? Claro. E aí é mais um fato aí do rádio ao vivo que a gente acaba falhando de vez em quando, né? Sim. Tanto é que aqui a gente está na rua e a gente não tem como parar o trânsito. Então vocês estão ouvindo aí, ó, o som de caminhão, de ônibus.
É dia de semana e tá bem movimentada aqui a rua, tá? Exatamente. A gente vai tentar falar o melhor para todo mundo poder entender, Claro, né? claro. Que é assim que acontece no rádio. Com certeza. Tá. Então, ficou no rádio, ficou quantos anos no rádio? 16 anos eu trabalhei na Rádio RBC, fiz jornalismo, fiz programa de música, fiz programa, todos os estilos de programa possível, a gente teve a oportunidade e eu agradeço sempre ao saudoso Rivadavia Barbosa Correia, que foi o fundador da rádio e que me deu essa oportunidade. A tua primeira chance é difícil, nenhuma rádio quer abrir uma porta para o cara que é verde, que não tem experiência. Então a Rádio RBC foi uma rádio que me proporcionou eu desenvolver o trabalho e fazer diversos tipos de programação, né, no rádio. Então eu agradeço sempre a ele, a Biba, que depois seguiu comandando a rádio, depois do falecimento dele, a gente seguiu ali colaborando até novembro do ano passado. Foi quando eu decidi sair da rádio para trabalhar exclusivamente a rede social, né, Jennifer? Tu tava no rádio há 16 anos. Sim. Nossa, 16 anos. Olha quanta coisa aconteceu, né? Olha a experiência. Aí tu decidiu ter um canal que é o Up TV, aqui do município. Como é que foi esse pontapé inicial? O que te motivou, o que te levou a tu fazer o Up TV? Na verdade, a Up TV eu comecei, o canal em si foi fundado em 2014. O objetivo era divulgar só o esporte da cidade, amador, o profissional, todas as modalidades. Né? A gente tinha um blog, inclusive, voltado só para o esporte. Então, a Up TV era um projeto paralelo ao rádio, né? Trabalhava os dois juntos. Na pandemia, o que aconteceu, né? A partir de 2019, né? Que foi a pandemia que começou, né? Acho que foi, né? A gente começou a trabalhar a questão de notícias no Facebook. Então, eu fazia um plantão para falar o nome de infectados na cidade. Infelizmente, os óbitos, que uma época era terrível, dava 10, 12 por dia, né? Complicado. Um período ali que a gente teve. E ali eu usava a Up TV como uma ferramenta de divulgação, né, dos problemas da pandemia, daquela questão do comércio fechado, junto ao rádio. O horário que eu não estava na rádio, estava fazendo esse conteúdo para o Face. Né? E comecei a circular nas ruas da cidade. Todo o comércio ficou fechado, né? Aquele período ali, todo mundo encerrado, as lojas, as casas noturnas, tudo, nada funcionou. Todo mundo foi obrigado a ficar dentro de casa, algo que a gente nunca viveu antes. Qual foi a ideia que me surgiu? Começar a mostrar a cidade para quem estava em casa. Então eu peguei um pedestal, coloquei no carro e comecei a andar nas ruas da cidade, mostrando São Gabriel de dia, com o comércio fechado, de noite, o movimento da cidade noturno. Até era tipo uma fiscalização, o pessoal achava que era uma fiscalização para mostrar quem é que estava fazendo coisa errada. Mas não era o objetivo, era mostrar mesmo. Mas acabou ficando até como uma fiscalização. Então a gente circulava, pegava o carro, saía nas ruas, mostrava os bairros, mostrava o centro, mostrava como é que estava a cidade. O pessoal adorava ver a cidade, simplesmente não podia sair para fora, né? Então acabou repercutindo, isso aí, aumentando o número de seguidores do canal, por causa desse trabalho das ruas da cidade, mostrando São Gabriel no dia a dia, né? E aí o canal foi começando a tomar força, né? E a gente começou a fazer um programa de jornalismo dentro do canal só para a internet. Porque o teu canal, ele é direcionado ao município. Isso. Mas na região, na volta também. Exatamente. Ou não? Claro, com certeza. O trabalho do canal é abranger São Gabriel, mas também as cidades vizinhas, porque a gente está num contexto regional que a gente não pode deixar de divulgar, por exemplo. Sim. Ocorrências ali em São Cepé, em Caçapava, Vila Nova, Santa Margarida, principalmente, que são mais próximos. E Rosário do Sul são as cidades que a gente procura trabalhar bastante o jornalismo da cidade. Santa Maria, que é uma cidade que a gente está na região também, que interessa muito a quem está aqui. Tem muitos gabrielenses lá. Tem bastante pessoal lá, né? Alguma coisa da Serra também, porque tem muitos gabrielenses. É impressionante a audiência que a gente tem assim na Serra, sabe? Caxias, Lajeado, Estrela, Nova Petrópolis, Gramado, bom, Bento Gonçalves. É impressionante, eu olho ali os números do Facebook, ele te mostra uma estatística. Pega Caxias, é a terceira cidade que a gente tem mais audiência hoje no canal. Imagina. São Gabriel a primeira, Rosário a segunda, a Vila Nova também, a audiência é impressionante. Rosário do Sul, Caxias e Santa Maria, são as cidades que a gente tem mais audiência no estado, no canal, né? Então a gente pega um pouco dessas cidades também para trazer no contexto, né? Sim. Para os gabrielenses que estão aqui, estão fora também da cidade, né? E aí a diferença de estar no rádio e estar no teu canal? O que eu procurei focar, né, Jennifer? Na rua, o trabalho na rua. Eu gosto de trabalhar, fazer reportagem, e isso que me encantou nesse tipo de trabalho da rede social é estar presente nos locais ao vivo a qualquer momento. O rádio não é sempre que conseguia,
questões de programa, de horário, nem sempre podia entrar ao vivo. A internet não. A internet tu tem ali, 1 da manhã deu, infelizmente, um acidente e acontece, a gente tem que... Eu pego o carro, vou lá correndo, a gente entra ao vivo, noticia, como aconteceu agora há poucos dias aqui um caminhão que caiu ali, o motorista ficou preso na serragem 4h30, foi terrível, né? E a gente seguiu acompanhando o trabalho dos bombeiros, inclusive ajudamos de alguma forma. É um trabalho também de utilidade pública que a gente quer fazer, né? De estar nos bairros, mostrar os problemas nas ruas, que sempre vai ter, a gente não está aqui para falar mal de ninguém, sempre vai ter algum problema e a gente está lá para mostrar, né? Essa é a voz da comunidade nesse sentido, né? Esse é o objetivo do trabalho. Então, eu acho que é por aí que o trabalho cresceu bastante também, né? A gente procura ser esse elo junto à comunidade, perto das pessoas, né? Ouvir o que elas querem falar, né? Mostrar o dia a dia, o cotidiano, as coisas boas também, que tem muita coisa boa que acontece. Com certeza. Né? A gente não está só para falar da desgraça, falar que tudo tá ruim, não. Sim. Tem muita coisa boa sendo feita aí, né? Mas o nosso carro-chefe ainda é o Facebook. A gente tem 40 mil seguidores no Face, mais ou menos 800... Nossa, 40 mil? 40 mil. 40 mil em quanto tempo depois que saiu do rádio? Praticamente aí desde novembro pra cá, né? O crescimento foi absurdo, assim, sabe? Palmas, bastidores, palmas. Muito bem. Mas o objetivo é esse, e trabalhar também as lojas, que a gente trabalha bastante. Ah, tu faz live, né? Nas lojas, né? Tá. O que acontece? A gente não tem uma remuneração no Face suficiente para cobrir as nossas despesas, que são altas. Eu gasto hoje bastante com gasolina, né? Para te fazer uma reportagem sempre em cima do fato. Eu às vezes percorro 40 quilômetros para fazer uma matéria, né? A gente tem que ter um apoio, um aporte de patrocinadores, né? Felizmente hoje, graças a Deus, a gente tem um bom número de apoiadores. E essa questão dos patrocinadores? Foi vindo, tu teve que correr atrás? Como é que foi assim essa parte? Sabe que, graças a Deus, a maioria veio até o canal, né? Porque a visibilidade da internet, sabe, é muito grande hoje, Facebook, o Insta. Então, o pessoal começou a ver as empresas sendo divulgadas da forma que eu divulgo, descontraído, chego, mostro o produto. O pessoal gostou e começa a me ligar, olha, como é que eu faço para fazer essa divulgação? Então, naturalmente, foram vindo, né? Alguns clientes meus de vários anos de rádio também, que eu tinha clientes ali há 15, 16 anos comigo na rádio, que vieram junto, é uma parceria de amizade que a gente tinha, né? Com essas empresas. E o crescimento é fruto do teu trabalho, né? A dedicação, tá sempre correndo atrás, né? Sempre fazendo com que o espectador tenha a notícia ampla, né? Direta e verdadeira. Sim, Tenta a transparência com o teu público. Eu acho que o princípio do jornalismo é esse, né? É o máximo de transparência possível e as pessoas terem, né, a condição de mostrar a sua realidade e a gente publicar ela, né? Não adianta a gente só publicar o que tá bom, mostrar só aquele lado positivo de tudo, que aí, acredito que aí não é jornalismo, aí é só uma publicidade que tu tá fazendo. Sim, claro. Né? O jornalismo é tu mostrar os dois lados, então é por aí o nosso foco hoje do trabalho, né? E a gente tem uma rede de contatos muito grande que é o espectador, a própria pessoa que nos assiste, é ela que vai nos informar do problema, que vai nos informar do acidente. Então, é esse contato direto, né? A principal pauta quem faz são as pessoas que nos acompanham, né? Porque eu cubro eventos também, a gente não ficou restrito só à notícia, né? Tem rodeios que a gente faz cobertura, vôlei, as etapas do estadual de vôlei eu peguei todas elas, então eu viajo todo o estado, fiz Ijuí, já fiz Passo Fundo, Santa Maria, Restinga Seca. Então a gente diversificou o trabalho, eu tenho programas no canal ali, porque a ideia do canal não é só essa reportagem na rua, é fazer um canal da cidade, com a programação da cidade. Eu tenho um jornalismo de noite, que a gente faz um programa ao vivo, 22h30, todos os dias quase. Então, aí o pessoal tem que entrar no YouTube. No Facebook e no YouTube, nos dois. Também, nos dois? É transmitido simultâneo nos dois. Que ali a gente coloca... De segunda a sexta. A sexta? As notícias do dia na cidade, a gente faz um resumo ali, é um telejornal. Telejornal mesmo, a gente tem uma bancadinha, tudo ali, virtual, que a gente faz. Aí tu passa todas as notícias da cidade e da volta? Isso, a gente pega toda a região, os principais então hoje fatos. Nós vamos estar lá na notícia? Com certeza, vamos estar junto. Então vamos vou comentar. O trabalho de vocês, que é muito importante também, acredito. Sim. Para destacar cada personalidade da cidade, né? O comerciante,
empresário, funcionário público, enfim, todos os segmentos. Eu acho muito legal vocês terem essa ênfase local, né? E a internet está proporcionando isso hoje, né? Sim. Então a ideia da UpTV é fazer uma TV local. A gente transmite os desfiles, tem desfile na praça, tem rodeio, a gente coloca lá a transmissão, tem festival, a gente transmite ao vivo. Então a ideia é de fazer um canal da cidade, né? De transmitir para o mundo o que acontece em São Gabriel, em eventos, futebol, futsal, a gente trabalha bastante também, sim, esporte, vôlei. Então o canal é bem diversificado. A ideia é abranger vários temas com o canal, não somente o jornalismo ou matéria na rua, né? E como empreendedor da comunicação, o que tu tem a dizer para quem quer seguir essa carreira que é de muita dedicação, de muito esforço, né? Todos os dias, novas notícias boas, novas notícias ruins. Acreditar, focar principalmente, né? É muito foco, porque é um trabalho que te exige muito, né? Por exemplo, eu trabalhava na rádio achando que o trabalho na rede social é trabalhar menos. Agora eu vou ter mais tempo para mim. Não, pelo contrário, eu estou trabalhando muito mais hoje, porque é tudo para ti, né? Tem essa responsabilidade, às vezes pesa, porque tudo eu faço, a programação, parte comercial, é cansativo. Não vou dizer que é um trabalho aí manhã, tarde e noite. A gente vai até meia-noite, 1h, às vezes 2 da manhã trabalhando, dormindo pouco, né? Então é uma dedicação muito grande para te fazer um jornalismo, para te bombar na rede social, tu tem que te dedicar bastante. Vamos liberar o moço, vamos liberar o William para ele trabalhar, porque tem muita coisa a mostrar para o pessoal do município, o pessoal da região. E eu te agradeço imensamente esse trabalho brilhante, trazendo informação para o pessoal de casa, com muita transparência. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço, Jennifer, muito obrigado, viu? Parabéns pelo teu canal mais uma vez, que seja cada vez mais sucesso na cidade e na região, porque esse tipo de conteúdo ele é muito importante, né? As pessoas conhecerem cada um que trabalha, que ajuda a desenvolver as suas cidades, né? Sim. De alguma forma com o seu trabalho. Então parabéns mesmo e muito sucesso. Obrigado mesmo por lembrar da gente, eu fiquei muito feliz de ser lembrado, né? De alguma forma a gente possa estar chegando aí nas pessoas, né, com o trabalho, e esperamos que seja um trabalho que agregue, né? Como todo mundo agrega aí, todos os canais da cidade, todo mundo que faz comunicação em São Gabriel agrega, né, qualidade para a nossa cidade. Muito obrigado, Jennifer. Obrigada. Obrigadão.